O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que dizem as escolhas de Luís Montenegro sobre o novo governo? Saem 4, entram 2 novos ministros. Um secretário de Estado é promovido a ministro. Olhando para as escolhas de Luís Montenegro, que leituras podemos fazer sobre o 25º governo que é empossado esta quinta-feira no Palácio da Ajuda, em Lisboa? É sobre isto que vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 5 de junho. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Vamos começar, se calhar, olhando para as saídas do governo. São, dirias, as esperadas? Bom, há 2 saídas que eram esperadas. A Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, e também Margarida Blasco, até aqui Ministra da Administração Interna. Aliás, o Observador antecipou essas 2 saídas em abril, por razões diferentes. Margarida Blasco por razões pessoais, Dalila Rodrigues porque, de facto, criava problemas dentro do governo e fora do governo. Tinha uma péssima relação com os agentes do setor e dentro do governo era uma troublemaker e, portanto, há muito que se sinalizava essas 2 saídas como bastante prováveis. Talvez a mais surpreendente é aqui a saída de Pedro Reis do Ministério da Economia. Há várias justificações que estão a ser usadas neste momento. Uma, por vontade do próprio, o que é impossível provar, nunca saberemos a menos que o próprio diga que foi empurrado. Depois há aqui uma justificação orgânica que talvez faça algum sentido. De facto, o Ministério da Economia, na anterior orgânica do Executivo, estava ensanduichado pelo Ministério das Infraestruturas de Miguel Pinteluzzi e pelo Ministério da Coesão Territorial de Castro Almeida, e era uma pasta algo esvaziada e, portanto, Luís Montenegro terá olhado para as várias peças que tinha no tabuleiro e decidiu dispensar Pedro Reis, que, e repito isto, segundo as informações que nos são dadas, manifestou vontade de sair e regressar ao seu lugar de origem. E o caso da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, se calhar aqui uso uma metáfora futebolística, ela, no fundo, conseguiu assegurar a manutenção, era dada como forte hipótese de saída. Porquê é que continua no governo? Aqui, Ricardo, permites-me que faça uma coisa que não se deve fazer, que é corrigir a tua pergunta. Ana Paula Martins nunca foi apontada à saída. Aliás, também nesse foi texto... mito urbano. Também nesse texto de abril que o Observador teve a oportunidade de publicar, era-nos garantido que Ana Paula Martins estava mesmo de pedra e cal. É uma mulher em quem Luís Montenegro tem muita confiança. Durante a campanha, Luís Montenegro chegou a referir-se à sua Ministra da Saúde como uma mulher rija, expressão do próprio, e depois dá aqui um lado, uma leitura política óbvia. Ana Paula Martins é uma escolha de Luís Montenegro. Ora, e é uma escolha pessoal, e Luís Montenegro atravessou-se por ela. A partir do momento em que dispensasse a sua Ministra da Saúde, também seria a assunção de que a sua estratégia, a sua de Luís Montenegro, para a saúde, também tinha falhado. E Luís Montenegro não quer isso. Não quer dizer que Ana Paula Martins entre neste governo, neste novo governo, com a ficha limpa. Não entra. Porque não entra, não é? Assumou uma série de precalços, para dizer o mínimo. A oposição está a reagir de forma muito vocal. E podemos ter um verão muito complicado, não é? É verdade. A oposição está a reagir de uma forma muito vocal à continuidade da Ana Paula Martins, vai pressionar imenso a Ministra da Saúde e, portanto, será um teste de fogo, naturalmente. Aqui, com uma nuance, nós ainda não conhecemos os secretários de Estado. Exato. Mas a informação que temos é que... Nós estamos a gravar ao final de quarta-feira, do dia de quarta-feira, portanto ainda não conhecemos. Exatamente, mas a informação que temos é que haverá um reforço na equipa da saúde que não funcionou bem. E é possível dizer isso, não funcionou bem em vários momentos. Basta lembrar que a Ana Cristina Vaz Tomé tinha a tutela do INEM e quando acontece o que aconteceu é a Ana Paula Martins que fica Exato. com a tutela do INEM. Enfim, não tomo como certo
como certa, aliás, a continuidade dessa Secretária de Estado, e o que é possível dizer nesta altura é que haverá um cuidado de dar maior músculo ao Ministério da Saúde. E temos poucas entradas. Quem é que entra? Entra Gonçalo Matias como Ministro com a tutela da Reforma do Estado, e entra Maria Lúcia Amaral como Ministra da Administração Interna. São os dois grandes destaques desta nova composição do Governo. E Gonçalo Matias vai estar a trabalhar diretamente com o Primeiro-Ministro. Isso permite-nos... tudo permite leituras, mas esta também nos permite uma leitura da reforma do Estado. Há aqui 3 dados curiosos sobre Gonçalo Matias. O primeiro, e já podemos dizê-lo agora, Gonçalo Matias já tinha sido convidado para o anterior Governo e recusou. Depois as versões divergem, mas o que é facto é que recusou. Mas é alguém que está na órbita de Luís Montenegro há muito tempo. Portanto, tinha sido uma primeira escolha e agora finalmente junta-se à equipa de Luís Montenegro. Há um segundo dado curioso. Durante a campanha, quando se falou da possível aliança entre AD e IL, quando isso não era um cenário possível, esta ideia de entregar à Iniciativa Liberal a modernização administrativa ou a reforma do Estado, melhor dizendo, chegou a circular. Portanto, há aqui uma aposta séria na reforma do Estado. E em terceiro lugar, e respondendo diretamente à tua pergunta, Gonçalo Matias será Ministro Adjunto. Isso tem um peso e está a ser lido assim também no Governo. Ou seja, Gonçalo Matias terá o respaldo, depois terá de procurar e terá de fazer o seu próprio caminho, mas tem o respaldo do Primeiro-Ministro para, com todos os ministérios, encontrar formas de tornar o Estado mais eficiente, menos burocrático, mais leve e, portanto, dar o tal sinal que Luís Montenegro sublinhou querer dar no último Conselho Nacional do PST, que serviu essencialmente para formalizar o apoio a Luís Marques Mendes, mas nesse discurso, eu chamo a atenção para isso, Luís Montenegro já tinha deixado um sinal muito claro, que quer, nesta legislatura, fazer uma reforma do Estado e da administração pública sem paralelo. E Gonçalo Matias será o homem, ou foi o homem escolhido por Luís Montenegro, para fazer essa reforma do Estado sem paralelo. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Será este um governo para 4 anos? O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Atenção, isso vai ser o ensaio da praxe do próximo ano. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Foi uma festa super normal, com gente imbecil. Pronto, não consigo descrever melhor, pai. Tem graça, porque da Inha o pai não se lembra do nome, mas do meu namorado nunca se esquece, não é? Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, José Raposo, Vicente Wallenstein e a minha, Madalena Almeida. Episódio 3. Tudo em família. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, e o caso de Maria Lúcia Amaral? Não é estranho que um provedor de justiça, ou uma provedora de justiça, transite para um ministério, neste caso para a administração interna? Não seria mais normal, digamos, o contrário? Alguém que já foi ministro ser provedor? Eu diria que sim, mas não vou fazer grandes considerandos. Deixo isso para a oposição a Luís Montenegro, que terá aqui mangas para explorar esta transição. Digo digo algo que me parece interessante e porque está a fazer algum eco no interior do governo. É indesmentível que a nova Ministra da Administração Interna tem um currículo invejável. À prova de bala. Acontece que Margarida Blasco também tinha. E esperava-se
no Ministério da Administração Interna alguém com um peso político diferente. Um político, verdadeiramente. Tal como, e foi um exemplo que me foi dado, tal como José Luís Carneiro, por exemplo. Alguém que tivesse o conhecimento da forma como a política opera. Esta ministra, tal como a anterior, não tem esse conhecimento. E sabemos que é uma pasta muito exigente, que envolve desde logo o combate à criminalidade, naturalmente, a relação com as forças de segurança, mas também a relação com os bombeiros e com o território e com a floresta, os incêndios de uma forma geral. E, portanto, isto será um teste exigente à nova Ministra da Administração Interna. A escolha surpreende, não pelo currículo, mas pelo perfil. E outra pasta importante no anterior governo, e neste também, olhando para o novo desenho do Parlamento, é a pasta dos assuntos parlamentares. Ora, Pedro Duarte vai ser candidato à Câmara do Porto, saiu do governo e é substituído pelo secretário de Estado, Carlos Abreu Amorim. Conhece muito bem o Parlamento, mas é uma pessoa com pelo na venta. Será a pessoa indicada para gerir e procurar consenso e equilíbrios? É verdade, e aqui não deixa de ser curioso que no anterior governo havia um tridente. Hugo Soares como líder parlamentar do PSD, Carlos Abreu Amorim como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e Pedro Duarte como ministro dos Assuntos Parlamentares. Na altura, a justificação que foi dada existia uma espécie de peso e contrapeso. Hugo Soares e Carlos Abreu Amorim muito mais assertivos, para usar um eufemismo. Pedro Duarte como alguém capaz de fazer pontos. Ora, Pedro Duarte foi à vida dele, naturalmente, e Carlos Abreu Amorim agora torna-se ministro dos Assuntos Parlamentares. Diria que pelo perfil de ambos, isto não é nenhuma desconsideração, é pelo perfil político de ambos, junta-se o fósforo à gasolina. Vai ser interessante perceber como é que os dois vão conseguir liderar as negociações com... Porque vai ser preciso negociar para um lado e para o outro, não é? Com Chega e Partido Socialista. Com o Partido Socialista e com o Chega, precisamente. Ninguém nega a experiência de ambos, mas isso será um foco de atenção para as próximas semanas e meses. Já falaste há pouco da junção de pastas da economia na coesão territorial, agora com de Castro Almeida. Vamos também olhar para a fusão da cultura com a juventude e desporto, onde permanece Margarida Balseiro Lopes, que fica também com a pasta da cultura. Ou seja, há aqui um downgrade da cultura, ou não? Isso é inequívoco. A cultura tinha direito a um ministério próprio, passa a estar integrado num mega ministério que dá um bocadinho para tudo, a juventude, o desporto, a cultura. É difícil... Quase que parece o Inatel, isto. É difícil saber o que fará a Margarida Balseiro Lopes no cargo. Mais uma vez, avaliando exclusivamente o perfil de Margarida Balseiro Lopes e da anterior Ministra da Cultura, é possível dizer que, sem grande risco de errar, que Margarida Balseiro Lopes tem uma outra forma de estar e uma forma mais tranquila de se relacionar com os agentes do setor do que a sua antecessora. Isso pode ser importante para segurar um setor, que é o setor da cultura, que sabemos todos é muito reivindicativo. Balseiro Lopes tem esse perfil político. Se conseguirá fazer ou não um bom trabalho, isso já são outros 500. É verdade que deixa de ter uma pasta que era importante, que era a modernização administrativa, uma pasta muito ingrata porque é difícil apresentar grandes resultados. Margarida Balseiro Lopes não terá sido particularmente bem sucedida, não tinha o perfil que Luís Montenegro precisava para a tal verdadeira reforma do Estado que quer impor. Fica agora com a juventude, com o desporto, com a cultura, e será um teste importante para Balseiro Lopes. Então, o núcleo político mantém-se, a grande maioria dos ministros mantém-se, ou seja, a política mantém-se, ou o programa. Se
não sei se devo dizer isto, mas se estivesse a entrevistar um assessor de Luís Montenegro, esse assessor dir-te-ia que se o Primeiro-Ministro, o Governo e as políticas foram revalidadas nas urnas, então a política mantém-se. Então a política mantém-se. Creio que há aqui sinais a acompanhar e que são interessantes. Houve um cuidado de entregar a Castro Almeida maior controle sobre a economia e os fundos europeus, centralizar nesse ministro, o que mostra uma preocupação com os tempos que aí vem. A economia não apresenta sinais muito positivos. Há uma aposta renovada na administração interna, o que pelo menos no papel indica ou indicia que Luís Montenegro está preocupado com aquela pasta em concreto e com aquela área em concreto. Há um sinal que permite leituras menos positivas. O Ministério das Infraestruturas e da Habitação continua junto nas mãos de Miguel Pinto Luz. É um mega ministério. Esperava-se e chegou a circular a hipótese de haver uma divisão de pastas, infraestruturas para um lado, habitação para outro, para dar o tal sinal de que há uma preocupação acrescida com a habitação. Isso não veio a acontecer. A justificação que é dada, e que também é razoável, é que há muitos dossiês em curso e que interromper e mudar de pastas e mudar de personagens e mudar de líderes poderia ser pior. E, portanto, isso é um sinal menos positivo, mas que tem uma explicação. E, portanto, a política continua, mas as políticas continuam, mas há aqui alguns impulsos. Diria que o mais evidente, naturalmente, era aquele que já falamos, que é a questão da reforma do Estado. Vamos ver que reforma do Estado será essa, que resultados vêm daí, com uma nuance que é importante dizer. Eu acho que poucos governos existiram nos últimos anos que não falassem em reforma do Estado, mas a reforma do Estado continua por realizar. Havia até um célebre documento assinado por Paulo Portas que ninguém sabe exatamente aquilo que veio a produzir. E esta equipa é para 4 anos? Já não podemos fazer esse tipo de apostas. Acho que já estamos todos tão escaldados que mais vale não fazermos grandes apostas. Acho que olhando para a dinâmica parlamentar e política neste momento, não me parece que o Partido Socialista nos próximos 2-3 anos venha ou queira derrubar o governo. Acho que aprendeu da pior forma a lição nas últimas eleições legislativas. O Chega, que sabemos que quererá a determinada altura provocar e forçar o romper de corda. Diria que pelo menos 2 a 3 anos teremos para descansarmos todos um bocadinho. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador e vai acompanhando a vida do Governo e do PSD. Ficam ainda 3 notas para esta quinta-feira. Claro, a de que o Governo toma posse é às 6 da tarde no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e vamos acompanhar tudo ao pormenor na Rádio Observador e no site. Também esta quinta-feira, João Noronha Lopes apresenta a candidatura à presidência do Benfica. Vai ser no ringue da Junta de Freguesia de Benfica às 6h30 da tarde. E em Washington, o presidente norte-americano Donald Trump recebe o chanceler alemão Friedrich Merz. Em discussão estão as relações bilaterais e questões internacionais como a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente e, obviamente, a política comercial. As visitas à Casa Branca têm sido alvo de atenção especial depois das cenas protagonizadas, por exemplo, por Zelensky e pelo presidente da África do Sul. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.